Olá, como vai você? Estamos mais uma vez com o podcast Pode Falar Criança, o podcast da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Estou falando assim bastante enfático porque hoje nós temos 3 convidados de muito peso. Se eu falo assim, eles podem até achar que é relativa à pessoa, mas não é. É ao trabalho, à forma que eles operam e tudo mais. Não tem nada a ver com gordura, não. Até, né? Já estão até começando a rir aqui. Eu até quero colocar na tela geral para mostrar para você já. Dr. Juliano Máximo Martins, eu sabia que eu ia engasgar o nome dele. Juliano Máximo Martins, juiz de direito, presidente do Comitê Estadual de Monitoramento e Assistência Operacional do Depoimento Especial de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência do Estado de Mato Grosso do Sul. Tudo bem, doutor Juliano? Tudo bem, Diógenes. É uma alegria estar aqui, conversar sobre esse tema tão... que chama a nossa atenção, chama a atenção dos operadores do direito, e a gente está aqui com 2 feras, né? A Doêmia e a Marleci. Então, aí eu tenho a Doêmia Sene, Doêmia, eu falei o nome errado também, mas é para ela ficar vermelha e ficar apavorada, é normal. Ela é assistente social jurídica do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, é entrevistadora forense, supervisora estadual dos entrevistadores forenses e membro do comitê, aquele comprido que eu falei um monte. Tudo bem, Doêmia? Tudo bem, Diógenes. Já estou acostumada com o erro no meu nome, não tem problema, nem fiquei vermelha para você ver. Que coisa. E olha, só para dizer para vocês, ela é Sene porque realmente ela é parente daquele e tal, né? O pessoal que é São Paulino, aquela coisa, depois a gente fala por quê. E eu tô agora com Marleci Venério Hofmeister, que Acertou. chegou, eu quase errei o nome, né? Olha só, né? Tu acertou então, Diógenes. Tá tudo certo com o Marleci. Tanto o seu que eu consegui errar os outros 2 que eu falo com eles todos os dias. É assistente social do TJ do Rio Grande do Sul, chefe do serviço da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, especialista em depoimento especial e entrevista forense e formadora do CNJ. Seja bem-vinda ao nosso podcast, viu? Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Muito bem, olha só, a gente vai começar o nosso podcast do jeito que a gente sempre começa, e na hora que a gente vai apresentar, a gente sempre procura discorrer sobre o currículo da pessoa e tudo mais, e no nosso caso aqui é um pouco diferente. Quem fala como é a pessoa é o próprio entrevistado. Porque ninguém melhor do que o próprio entrevistado para se conhecer. Por mais que eu coloque chefe disso, coordenador daquilo, nem sempre é natural, nem sempre é aquilo que você gosta de se apresentar. Doutor Juliano, o senhor tem uma carreira bastante produtiva no Tribunal de Justiça, de sucesso e tudo mais, mas quem hoje é o Juliano? Bem, Diógenes, eu... sou juiz aqui no estado há 18 anos, hoje eu estou na primeira vara civil aqui de Campo Grande, eu sou juiz auxiliar da capital e tenho participado já há 2 anos do Comitê do Depoimento Especial, que eu vim a participar porque é um tema que eu tenho como muito caro, que eu tenho estudado bastante e alguns anos atrás defendi meu mestrado com esse tema. Por isso, gosto do tema, o tema tenho desenvolvido ele, porque ele não é um tema fechado, é um tema aberto, e que até hoje traz muito debate jurídico e da prática jurídica. Então, por isso a importância do nosso podcast aqui, porque a gente vai divulgar o depoimento especial, a gente vai falar das nossas práticas que seguem a legislação e que nós acreditamos que é a mais protetiva possível. Muito bacana. E eu tenho também, como eu já falei, a Doêmia, nossa colega aqui na Coordenadoria da Infância. E quem é a Doêmia? Eu sou a avó do Daniel e da Lelê. E eu estou no Poder Judiciário há 23 anos. E desde o início eu sou apaixonada pela infância. E quando eu conheci o depoimento especial através da nossa querida convidada,
eu sou apaixonada pelo que eu faço e me realizo muito. E já estou sentindo falta, porque estou num processo de aposentadoria e eu já estou sentindo falta dessa prática. Eu fico pensando o seguinte, a gente tem aqui a Doêmia, e toda vez que ela fala da aposentadoria, o olhinho dela enche d'água. E ela fica... essa mulher não vai se aposentar, ela vai... né? Vai ter que ser. Na expulsória do tribunal. Muito bom. E eu tenho também, o Thiago vai colocar aqui na tela. Thiago, aí você, a partir de agora, deixa, a não ser que a gente tenha um solo de alguém, mas deixa a Marleci com a gente. Eu tenho a Marleci, como eu falei, e eu quero perguntar, Marleci, assistente social, bababá, bababá, isso aí não é o caso. Eu quero saber quem é a Marleci aqui. Quem é a Marleci lá do Rio Grande do Sul, que cuida... Quem que é você? O que te trouxe até aqui? Porque a gente tem uma história que vai sendo acumulada. Quem é a Marleci nessa casa linda dela, com esse piano maravilhoso? A Marleci é uma entusiasta do depoimento especial, né? Que desde a primeira vez que eu fui apresentada em 2006, né? Muito embora a prática aqui no Rio Grande do Sul tenha começado em 2003, em 2006 foi quando eu comecei a atuar no depoimento especial, e de lá para cá não parei mais. A semelhança do Dr. Giuliano, eu também fiz meu mestrado em 2012, discutindo sobre a intervenção do assistente social no depoimento especial, né? E também tenho, próximo ao que a Doêmia tem, eu também tenho 22 anos de poder judiciário. E o poder judiciário, para nós técnicos, ele não é muito amplo, porque nós somos contratados para ser peritos, né? Auxiliares do juiz. A gente fica anos fazendo aquilo. Então, quando chegam projetos dessa magnitude no Poder Judiciário, assim como outros, como a mediação de conflitos, como a justiça restaurativa, né? Então, eu penso que quem tem uma intenção de sair, olhar fora da caixa, essas são as oportunidades. E o depoimento especial, eu sempre digo, ele corre nas minhas veias, né? Se tem uma coisa que eu sei falar e gosto de falar, é do depoimento especial. Essa é a Marleci Hofmeister. Hofmeister, olha, vou dizer para você o seguinte, esse podcast tem tudo para bombar. Vou começar com a seguinte demanda para vocês. Eu estou lendo aqui que nós temos, começou nos anos 80, aí cresceu com a Constituição de 88, em 90 não sei o quê, mais a ONU, isso é muito legal. Mas os profissionais que trabalham com isso já têm o conceito disso. E nós temos que trazer esse tema de uma maneira mais doce, mais suave para as pessoas que estão nos ouvindo, e a gente espera que toda a população possa estar ouvindo também esse podcast, para que eles possam saber que o depoimento especial é uma ferramenta extremamente importante que o judiciário trouxe para colocar à disposição dos magistrados, das vítimas, das testemunhas, até mesmo dos réus, porque é a forma que pode ser utilizada para a defesa deles também. Então, a gente pode chegar lá. E esse é o tema muito especial mesmo, nós estamos falando de depoimento especial e escuta especializada. Então, vamos falar um pouquinho. Qual que é o contexto histórico disso? Como que começou essa situação do depoimento especial? A Doêmia, que é extremamente entusiasta também, como disse a Marleci, do depoimento especial. Doêmia, como é que começou essa questão do depoimento? Você que sempre tem isso tão vivo nas nossas falas. Olha, quem pode nos dar todo o histórico do depoimento especial é a nossa colega Marleci, porque ela vivencia isso lá no Rio Grande do Sul, que foi o estado precursor de tudo isso, e tudo que eu aprendi com ela, né? Então, eu acho que esse histórico do depoimento especial no Brasil, eu acho que tem que ser a contribuição da Marleci, que vem... Perfeito. Aí a gente coloca aqui, você participou do início da construção e do depoimento especial, não foi? Faz para a gente uma retrospectiva para poder chegar aí à Lei 13.431 de 2017. Então, né, o depoimento especial, ele começa aqui no Rio Grande do Sul em 2003, com aquele famoso depoimento sem dano, que foi, então,
elaborado, digamos assim, né, com hoje desembargador, e à época era o juiz de direito do 2º Juizado da Infância e Juventude, o doutor José Antônio Daltoé César. E ele, então, humildemente, né, sabendo que ele já estava, assim, sem o tato, digamos assim, para fazer escuta de crianças ou de adolescentes vítimas, né, ele convida, então, um promotor que trabalhava com ele, para que eles pudessem pensar nessa forma de ouvir essa criança de uma maneira diferenciada. Isso por quê? Porque quando ele ia para a audiência, para escutar crianças ou adolescentes vítimas de violência, às vezes a audiência ela não ocorria da forma como deveria ocorrer, ou porque a criança chorava, ou porque o adolescente não respondia porque estava com medo, né? Então aí acabava com situações que a situação ficava tal e qual, né? Porque não tinha elementos para, se fosse realmente uma situação que se confirmasse, né, mas com essa dificuldade de fazer essa escuta, então, muitas vezes, o suposto réu, ele saía sem qualquer punição, porque não teve condições de fazer o levantamento dessa prova a partir do depoimento dessa criança ou adolescente. Então, ele convida, o doutor Daltoé, ele convida, então, o promotor da época para montar um esquema que era uma câmera, aquelas câmeras caseiras mesmo, né, de colocar na garagem da sua casa. Fizeram lá puxaram uns fios para fazer a questão do áudio, fazer o vídeo, então colocaram a criança e o adolescente nessa outra sala do lado, chamou, porque aí então ele pensou, bom, eu não consigo fazer sozinho, vou chamar meus técnicos. Aí chamou lá uma psicóloga, uma assistente social à época, que puderam então fazer a escuta dessa criança, e ele e o promotor na sala, então, fazendo a oitiva dessa criança simultaneamente. Evidentemente que de 2003 até 2025, muita coisa mudou. E muita coisa mudou também graças eu digo sempre, a humildade dos magistrados, né, que contaram, então, com o aperfeiçoamento que os técnicos vinham fazendo em relação ao depoimento especial. Então, ele começou como depoimento sem dano, e a proposta não é porque não tinha dano, mas era uma redução de dano. Mas aí, em 2010, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, ele edita uma recomendação, porque ele falou, bom, essa metodologia está dando certo, então é importante que todos os tribunais possam se adequar a isso. E foi aí que mudou o nome, saiu depoimento sem dano para depoimento especial. Por quê? Porque toda vez que a gente entra num poder judiciário, num foro, né, a gente já tem o dano. Então, ele é uma oitiva que, de certa forma, ainda tem um sofrimento, né? E a mudança do nome também veio por isso, e porque em cada lugar do país tinha o nome. Aqui era depoimento sem dano, lá em Pernambuco era depoimento acolhedor, lá no Distrito Federal era a sala protetiva. Então o CNJ, ele então baixou essa recomendação com a alteração do nome para depoimento especial e fez algumas recomendações. Só que aí, isso 2003 nasceu aqui no Rio Grande do Sul, 2010 o Conselho Nacional de Justiça faz essa recomendação, e somente em 2017, depois de uma situação muito ruim, muito desagradável que aconteceu, não sei se vocês se lembram, daquele estupro coletivo que teve no Rio de Janeiro, onde aquela vítima adolescente, ela foi exposta não apenas pela situação da violência sofrida com os agressores, mas até quando ela fez seu depoimento na delegacia. Aí, então, os legisladores tiveram que dar, assim, uma resposta para isso. E foi aí, então, que desengavetaram a lei, então criou-se a Lei 13.431, né? E essa lei, então, ela foi criada justamente para dizer, eu sempre digo que é para separar o joio do trigo, porque a lei cria o depoimento especial e a escuta especializada. Depoimento especial é para levantar prova, o depoimento especial é para buscar detalhes do fato, mas é feito dentro do Poder Judiciário. Enquanto que a escuta especializada é aquele acolhimento, aquela forma de acolher humanizada, essa criança ou esse adolescente que revela, ou que daqui a pouco não revelou espontaneamente, mas que daqui a pouco ou o professor ou algum
alguma pessoa, alguma denúncia veio, e essa criança vai ter que ser ouvida, mas minimamente para não ter interferência depois da prova e nem fazer com que ela se revitimize, né, desnecessariamente. Então, o depoimento especial, ele surge lá em 2003 com essa pecha de ser uma forma protetiva de ouvir essa criança ou esse adolescente e que ela não se revitimize para além daquilo que ela já vem sendo revitimizada diante da situação de violência que ela foi exposta. Muito bacana. A gente acaba ficando quietinho, ouvindo, né? A pessoa muito gostoso. Falar, a história viva ali. Falar sobre isso. E aí é uma pergunta que eu quero fazer, uma pergunta minha. Todo Tribunal de Justiça tem depoimento especial? Todos os tribunais do Brasil têm depoimento especial, né? Claro que cada um tem a sua estrutura. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul nós temos 165 comarcas e aqui as 165 comarcas estão estruturadas para ser realizado depoimento especial. Evidentemente que tem tribunais que ainda estão avançando com quantidades de sala, né? E também, assim, ainda que tenha tribunais, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, que tenha salas equipadas, lamentavelmente nós ainda temos magistrados que não estão sensibilizados e ainda ouvem criança da forma tradicional e não da forma protetiva. Legal. Legal não isso, legal você ter contado isso pra gente. Inclusive eu ia lhe perguntar no próximo bloco sobre as diferenças entre as duas abordagens, mas você já colocou sobre a escuta especializada e sobre o depoimento especial. Aí eu pergunto mais ainda, até para todo mundo aqui, a escuta especializada, ela é difundida, disseminada, todas as delegacias, porque a escuta é na delegacia, né? Na hora que você começa ali no conselho, coloca melhor para a gente. Não, a escuta não é na delegacia. Não é na delegacia. Não, aí, a escuta, ela acontece dentro do sistema de direito da criança e do adolescente, né? Eu não sei como que está no Rio Grande do Sul, né? Mas nós aqui ainda temos muitos municípios que não implantaram o comitê, que não têm profissionais capacitados na escuta especializada. Aqui, né, na nossa capital, há um processo, né, mas ainda não estão todos capacitados. Não sei como que está nos outros estados, né? Legal. A Marleci, tem alguma notícia dos outros estados? Então, olha, a escuta especializada, na verdade, a gente sabe, né, que tem as leis, elas são criadas e às vezes elas trazem algumas dificuldades na sua aplicação e por isso que veio o decreto 9.603 para dizer como implementar a lei 13.431, né, justamente por algumas dificuldades. O que cabe a quem? Né? E a escuta especializada, ela se confunde ainda muito, e por isso, pelo que a Noêmia falou, da falta de capacitação. Porque muitas vezes a pessoa pensa que está fazendo escuta especializada, mas na verdade ela está fazendo um depoimento totalmente não especial, dando o nome de escuta especializada. Então, muito a gente ainda tem que capacitar, porque as pessoas não sabem ouvir, e a escuta especializada é saber ouvir e falar menos. Eu acho que dá um podcast só sobre escuta especializada. Inclusive, eu vou falar um problema que é de confusão de termos. Sim. Porque a lei traz o termo escuta especializada e depoimento especial. E a gente ouve falar muito por aí em escuta protegida, mas a escuta protegida seria como se fosse a parte de cima que se divide em duas, o depoimento especial e a escuta especializada, e é uma confusão muito grande, porque nós já vimos cada coisa, inclusive ofícios do Ministério Público solicitando um profissional capacitado para fazer escuta especializada para produzir uma prova, e não é a realidade. A escuta especializada não é para produzir prova, é apenas para fazer a proteção daquela criança e adolescente no momento inicial. A prova, sim, é o depoimento especial. Então, são coisas diferentes que confundem muita gente ainda. Não é isso, Marleci? Exatamente, doutor. É bem isso que o senhor falou, né? Então, para nós que estamos envolvidos
com o depoimento especial e que vem acompanhando desde do nascimento da lei, né, acompanhando os bastidores, para nós está muito claro e parece muito óbvio o que é, né? Mas vamos combinar que trabalhar com uma situação de violência sexual já é uma batata quente no colo da gente, né? Agora tem que saber, meu Deus, tem essa lei e diz que a gente tem que ser capacitado, mas capacitado em quê? Na verdade, eu sempre digo, a gente tem que se capacitar em, por exemplo, estudar sobre desenvolvimento infantil, sobre o funcionamento da memória, sobre os tipos de violência. Essa é a capacitação, porque como o doutor Juliano falou, a escuta, ela tem unicamente o condão de fazer a proteção, de fazer os encaminhamentos e fazer esse acompanhamento, né? A criança revelou, ou foi então averiguada uma situação de violência, esse profissional ele vai ouvir essa criança de uma forma que ela vai falar da maneira dela. O detalhe, saber se é verdade, se não é verdade, é como disse a Doêmia, é lá no Poder Judiciário, né? Então, sim, tem uma grande confusão e é necessário uma capacitação para isso. Bacana. Eu vou pedir para o nosso diretor soltar o nosso intervalo, porque a gente volta no próximo bloco, falando um pouco agora do Mato Grosso do Sul, porque Rio Grande do Sul já se colocou como o protagonista, vamos dizer, do início dessa modificação, e eu quero perguntar aqui para os nossos entrevistados como que eles vêm aqui no Mato Grosso do Sul também. E aí, depois disso, o diretor vai deixar, inclusive, a Marleci o tempo todo na tela, tá bom? Para a gente poder ver a Marleci o tempo todo. Estamos apresentando o podcast Pode Falar, Criança, uma realização da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Muito bom. Chegamos aqui de volta, então, com o nosso bloco, perguntando o seguinte: aqui no Mato Grosso do Sul, nós tivemos essa implementação e vocês são protagonistas também no desenvolvimento dessa implementação. Conta um pouquinho para a gente, pode ser a Doêmia, né? Como que se deu essa implantação, Doêmia? Você que viveu o começo, eu sei que o doutor Juliano fez o mestrado e tudo, mas você que lá eu não vou falar, porque depois ela vai brigar comigo, que eu falar que pisou na lama, né? Mas, chão da fábrica, como diz a nossa amiga Fernanda, né? Olha, assim como o Rio Grande do Sul teve o desembargador da Auto-E, nós tivemos e temos, porque mesmo ela estando aposentada, ela ainda participa muito das questões que dizem respeito ao depoimento especial, que é a nossa desembargadora Maria Isabel. Eu acho que você a conheceu, né, Marleci? Ela foi a defensora do depoimento especial, da implantação do depoimento especial aqui no Tribunal de Mato Grosso do Sul. E nós começamos as primeiras turmas de capacitação, foi em 2013, e justamente com a nossa querida Marleci, a equipe do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e também de Pernambuco. E nesse ano teve uma seleção do CNJ para servidores dos tribunais, e nós tivemos duas servidoras do nosso tribunal aqui, que foi a Bernadette, que é psicóloga, e a Lídia Pelati, que até ela já aposentou, né? E em 2014, nós tivemos a implantação da sala, da central do depoimento especial no fórum aqui de Campo Grande, e isso foi em maio. E em julho, 10 e 11, nós tivemos as primeiras audiências de depoimento especial, e eu fui a primeira entrevistadora, eu fiz a primeira audiência de uma criança, como a Renata falou, vocês podem contar causos, né? E de uma menininha de 4 anos, e uma coisa que eu sempre falo nos cursos, né? Que o que a gente aconteceu nessa audiência? O réu estava presente na sala de audiência e ele estava assistindo. E era uma menininha muito pequenininha. E a menininha, ela veio de sainha, toda bonitinha, sabe? Muito bem arrumadinha. E ela não ficava quieta. Mesmo com a almofada no colo, ela levantava a perninha, baixava a perninha e eu tentava, né? Mas, enfim, o que a gente viu foi que a presença do réu teve uma situação muito constrangedora
no momento da audiência, porque a gente percebeu, quem estava lá, né, juiz na época, percebeu que o fato dele ver a menina lhe causou impacto físico, né? Então, assim, para mim foi a primeira audiência e foi já nessa situação. Com esse drama. Deixa eu até perguntar assim, já era com câmera, com vídeo, sim, com tudo, né? tudo, totalmente. O réu não estava na mesma sala da vítima. Não, jamais, não. Né? A sala do depoimento especial é o entrevistador e a vítima. Ele estava antigamente, antes da pandemia, era na sala lá, e ele participou, né? Então, assim, para mim, desde a primeira eu já entendi que a participação do réu não é muito interessante, né? Uhum. Mas aí, a partir disso, nós evoluímos muito, nós temos várias turmas de formação, vários profissionais, né, técnicos, tanto assistentes sociais, psicólogos que fizeram a formação. Hoje nós temos 122 ativos, sendo que 95 são servidores, e nós temos também peritos externos cadastrados no CPTEC, que eles atendem aquelas comarcas onde ainda nós não temos um entrevistador daquela comarca presente. Então, esses técnicos atendem as comarcas do interior. Nós tivemos a criação do comitê, né, foi em 2022, e depois disso, nós tivemos a questão da remuneração desses técnicos através do CPTEC. Nós também, através do comitê, nós conseguimos também a remuneração dos nossos servidores. Eles são remunerados por 8 depoimentos especial ao mês, né? E nós tivemos também, através do comitê, as visitas técnicas que nós fizemos em todas as comarcas, que depois o doutor Juliano pode falar sobre isso. E, assim, nós estamos evoluindo. Nós temos a supervisão dos entrevistadores forenses. E hoje, Marleci, vocês têm 100 e tantas comarcas, né? Nós temos 56 comarcas, todas elas possuem a sala de depoimento especial e totalmente equipada. E nós aqui, nenhuma criança, nenhum adolescente é ouvido se não for através do depoimento especial. O sistema antigo não funciona mais para nós. Que bacana. E eu queria saber justamente do doutor Juliano. Como que era o sistema antigo? Um sistema muito difícil. E eu tive a oportunidade de fazer algumas vezes. Mas para falar do sistema antigo, eu preciso falar da perspectiva legal. Porque o que está no Código de Processo Penal, no Código de Processo Civil e nas nossas leis em geral? Há algo especial para a criança, mesmo depois do ECA? Justamente, a pergunta está aqui. Antes do ECA, como era feita? Eu que dei uma... O ECA, ele trouxe muita inovação na proteção da criança, a prioridade absoluta, a condição de pessoa em desenvolvimento, tudo isso tem que ser analisado. E foi a partir da interpretação do ECA, principalmente de alguns artigos do ECA, que a gente conseguiu dar voz, uma voz diferenciada para a criança. Porque a criança, pela legislação e prática forense, era vista como um adulto, um mini adulto, que a gente estudou isso, inclusive nos nossos cursos de depoimento especial, que a gente estuda a história da criança, né? Ela era um mini adulto até pouco tempo atrás para a justiça. Então eu tive a oportunidade de sentar numa mesa de audiência com advogados, promotores, e a criança ali de 6, 7, 8 anos, e a gente falando de coisas, olha, teve conjunção carnal, teve atentado violento ao pudor. O que aquela criança entendeu, se não nada? Se não ter sido constrangida, se não ter passado por situações difíceis para ela. E a prática do depoimento especial no nosso estado começou, então, em 2013, né, Doêmia? A preparação, né? Preparação. A capacitação em 2014, a primeira audiência. Eu me lembro que eu estava em Aquidauana em 2014 e quando fiz o curso, eu corri para montar uma sala, montamos a sala e começamos em 2014. E não foi fácil, não é de uma hora para outra que se começou, não. Teve todo um trabalho de convencimento dos promotores, advogados, defensores, explicando aquela realidade, porque não havia legislação ainda. Se eles quisessem interpretar o Código de Processo Penal e as leis da época, eles iam falar, olha, mas a lei fala que não é assim. Então a gente interpretava, dizia que era uma prática muito importante. À época ainda era um depoimento sem dano à nossa referência do Rio Grande do Sul. E começamos a trabalhar.
E eu me lembro uma vez, fazendo uma audiência em Bela Vista, que era uma menina pequena, 7, 8 anos, e era um crime de estupro, e eu não sabia o que perguntar, né? Não fosse a promotora que estava ali do lado, e ela falava assim, olha, a gente só quer saber se teve contato, se teve alguma situação diferenciada, e todas as pessoas na sala, todo mundo de terno e gravata, todo mundo super formal, chamando um outro de doutor, e aquela criança no meio falando de coisas absolutamente difíceis para ela, com palavras que elas não entendiam, que ela com certeza não entendia, não sabia porque estava ali. Isso me marcou muito, né? E a partir dali, quando a gente começou o depoimento especial, e a gente vai trabalhando isso, então mudou muito. A perspectiva de audiência é totalmente outra. Pena que nem todos ainda estão sensíveis a essa causa, mas a gente tenta. E esse podcast também é mais um motivo para a gente sensibilizar juízes, promotores, defensores, advogados, entrevistadores forenses e toda a equipe da rede da necessidade de termos pessoas treinadas, capacitadas, que acolhem e protegem nossas crianças. Muito bem. Olha, eu até ia perguntar isso. Nós temos necessidade de sensibilizar também magistrados, né? Como o senhor colocou, né? Cortando na própria carne, como a gente diz. Temos. Porque não é só o promotor, o advogado, e etc. Você tem que, às vezes, o magistrado não entende que aquilo tem um tempo, demanda um pouco mais de tempo do que uma audiência normal. Eu entendo a preocupação do magistrado com a questão da pauta, a quantidade de acúmulo de processos e de coisa que tem que ser feita dentro da vara, mas eu acho que a gente sempre fala, e a Doêmia usa essa frase como slogan, ela quase carrega sobre ela, que a criança é prioridade absoluta. Então, quando a gente tem algum momento em que a criança está envolvida, tudo tem que ser por ela, para ela, né? E dela, para que a gente possa ter qualidade, né? Só para complementar o que você está falando, das nossas visitas que nós fizemos em todas as comarcas, doutor Juliano e eu sempre fiz questão de falar para os magistrados que nós conversamos, que no dia de audiência de depoimento especial, não tem ninguém dentro do fórum mais importante do que aquela criança ou que aquele adolescente. Porque é isso que você está falando, que a Marleci também falou, o doutor Juliano, é sensibilização, porque a pressa existe em tudo, né? Então, quando a gente vê aquele magistrado que, talvez por esse motivo de ser célere na audiência, ele pede, às vezes, para o entrevistador pular alguma fase do protocolo. E a gente sabe que o êxito da audiência e a narrativa daquela criança vai acontecer se você seguir o protocolo. E nós estamos aqui com uma das organizadoras desse protocolo. Então, eu acho que ela pode trazer para a gente uma contribuição excelente sobre o protocolo brasileiro de entrevista forense. Isso é assunto para o nosso próximo bloco, porque eu vou falar sobre como que acontece. A gente está falando de depoimento especial, e como que isso acontece? Grava tudo, grava só um pedacinho, entra na sala, não entra na sala, aí o pessoal vai discorrer sobre isso, e claro que a Marleci vai falar sobre o protocolo brasileiro de entrevista forense. Já voltamos. Estamos apresentando o podcast Pode Falar, Criança, uma realização da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Muito bem, eu estava aqui olhando o nosso ponto eletrônico, né? E eu a gente tem como diz a nossa colega produtora, psicóloga e colega de trabalho, Renata Giancursi, a gente tem uma sincronicidade, a frase que ela usa, a palavra que ela usa. Perguntaram ao doutor Juliano quais as vantagens jurídicas do departamento para os operadores de justiça, e depois descrever uma audiência como ela é. Nós vamos fazer a descrição, mas eu vou aproveitar a primeira pergunta, doutor Juliano, qual a vantagem do operador de direito de ter
o depoimento especial realmente nas suas mãos? Porque eu acho pertinente essa pergunta da Renata. Pensa, peraí, a audiência acontece e tal, tudo bem, nós vamos proteger a criança e tal, mas e para mim? Eu que sou o réu, eu que sou a vítima, eu que sou o advogado do autor, advogado do réu, do promotor, do juiz, o que isso nos traz? Isso nos traz uma perspectiva também diferente da prova, porque quando a gente está falando de depoimento especial em juízo, muitos têm a visão da prova, querem aquela criança para prestar um depoimento que vai valer como prova num processo judicial. Certo. Isso é Quais verdade. são os processos judiciais do depoimento especial? Principalmente os processos criminais em que a criança é adolescente ou é vítima ou é testemunha de violência. Normalmente corre numa vara criminal, né? Ou quando não tem a vara especializada, numa vara geral que tem aquela competência. Mas pode também ocorrer em varas cíveis, vara de família, inclusive eu defendo que possa ocorrer mesmo. Mas veja, quando a gente trabalha no depoimento especial, a perspectiva dos operadores do direito é de prova. Eles querem saber, eu quero saber daquela prova, qual é a credibilidade daquela criança. Essa é a perspectiva. Nós aqui, como estudiosos, a gente não coloca a prova como o primeiro ponto do depoimento especial. A gente coloca a proteção e o acolhimento daquela criança. Ponto. Feito isso, vamos para o segundo ponto, que é a prova. Quais as vantagens? São muitas. Primeiro, eu vou ter uma narrativa espontânea e direta, livre daquela criança ou adolescente. Por essa narrativa livre, eu vou perceber várias coisas. Então, eu vou perceber a complexidade da fala dela, se está compatível com a faixa etária dela, e com isso eu faço uma análise da fase de desenvolvimento que está aquela criança. Segundo, eu vou fazer uma análise do meio social em que ela vive. Porque eu não posso tratar uma criança do nosso interior do estado, Porto Murtinho, que vive na zona rural, com uma criança que mora numa favela do Rio de Janeiro. O meio social é completamente diferente. Eu não posso interpretar da mesma forma, porque aquela criança tem uma vivência de vida muito diversa daquela do nosso interior do estado. Esse é mais um motivo. Então, nessa perspectiva de análise, eu consigo saber também, não só pelos gestos da criança, pela expressão facial da criança, que fica tudo gravado. Então, eu percebo se ela está sendo pressionada a falar, se ela está mudando uma versão por algum motivo que depois eu posso tentar descobrir, ou se ela está tentando falar, puxando da memória o que aconteceu, por mais sofrido que seja aquele fato. Então, são várias perspectivas. E o depoimento especial tem essa grande vantagem, porque eu não vou dar credibilidade em tudo que a criança fala, eu vou analisar aquele depoimento, respeitar aquele depoimento e dar um valor a ele. Nós tivemos algum tempo atrás, viu, Marleci, num evento do IBDFunk do Mato Grosso do Sul, junto com a Ordem dos Advogados, e foi muito bacana, foi muito interessante, e no final um advogado me perguntou assim, olha, a justiça está muito enganada em ficar dando voz para a criança, porque o que a criança fala é verdade, eu já tive casos de clientes meus que foram condenados injustamente, né? E foi um desabafo, obviamente, do advogado, e depois nós analisando assim, Nola, veja, se ele está falando isso, é uma perspectiva que ele teve de processos judiciais, aí veja. E aí a minha resposta foi no seguinte, nós estamos em evolução. A gente está protegendo aquela criança. E não estou dizendo que tudo que ela vai falar é verdade. Nós vamos analisar aquilo lá. Mas se eu estou protegendo, colocando ela no ambiente acolhedor, eu tenho que partir também do ponto inicial que eu acredito naquela fala, que eu valido ela. Senão a gente vai colocar a criança num patamar inferior ao do adulto, e não é isso que a gente quer. Legal. Marleci, discorra sobre esse assunto, já que você está aí, né? A gente tem que aproveitar a sua presença aqui. Pois é, sabe que esses tempos eu também escutei um delegado, ele falando mais ou menos nessa linha, doutor Giuliano, que ele diz, o depoimento, pois eu acho que ele veio meio que para fazer mais revitimização em relação a essa criança. Assim, como assim, doutor? Ele, não, pois um depoimento acontece, coloca uma criança dentro de uma sala e fica 4 horas
né, sendo, então, inquirida, né, eu disse, bom, para começar, a gente já começa errando por aí, né, porque se uma criança ou um adolescente fica dentro de uma sala todo esse tempo, é porque ou o profissional que está escutando ela, enquanto o delegado, no caso, né, não sabe o que é a utilização de um protocolo de entrevista, né, forense, ou então até mesmo o entrevistador não é capacitado, então já começa a errar por aí, porque quem está capacitado sabe que a criança ou adolescente tem um tempo para ficar ali, né? Não adianta a gente ficar tentando tirar dela e ficar perguntando por horas, isso não vai funcionar, isso é só causar mais revitimização em relação a ela, né? Então, assim, o depoimento, com certeza, ele veio para fazer essa proteção. E é bem isso que a gente fala, enquanto a Noêmia fala que criança e adolescente é prioridade absoluta, eu sempre digo que o depoimento especial, ele pode servir ao processo enquanto prova, mas enquanto nós, entrevistadores, nós temos que olhar essa criança e esse adolescente enquanto sujeitos de direitos, porque é nesse contexto que a gente faz a proteção, como disse o doutor Juliano, né? Então, fazer a proteção dessa criança é, por exemplo, ela vem para um depoimento de uma situação que aconteceu e que daqui a pouco é uma criança que tem, sei lá, 7 anos e está fora dos bancos escolares. O que isso tem a ver com depoimento? Ela só veio para o depoimento. Mas enquanto profissional que está atento ao contexto dessa criança, de proteção, tudo bem, ela vai e faz o depoimento, mas terminando o depoimento, a gente vai fazer o encaminhamento para o Conselho Tutelar, para a Secretaria de Educação, para fazer garantir o direito dela de estar dentro da escola. E aí, se você vai conversar com o responsável que trouxe essa criança, perguntar por que ela está fora da escola, aí tu escuta assim, não, é que a gente mudou de bairro, e quando a gente mudou de bairro, aquele bairro já não tinha mais vaga na escola. Opa! Então, assim, é para isso que a gente está ali também, né? Como eu digo, o depoimento serve como objeto da prova, mas para nós é sujeito de direitos. Da mesma forma, quando uma criança que vem, que daqui a pouco ela tem algum problema dentário, que está lá, assim, com os dentinhos todos estragados, né? E aí ela só vai para o depoimento, vai para o depoimento. Na volta, a gente vai, então, orientar o responsável, fazer um encaminhamento, para que essa criança seja atendida no serviço de saúde para fazer uma avaliação odontológica. Então, tem vários e vários profissionais. Tem magistrados interessados e tem magistrados que não são interessados. Então, quando eu começo o meu curso, eu sempre falo, se você não quer fazer depoimento, então pode sair, não precisa fazer esse curso. Porque depoimento especial é dedicação, é não ter preocupação com a hora, é não fazer de 15 em 15 minutos, não é pressionar a criança. Aí você falou do ponto que a Renata ali estava te chamando, né? A gente defende muito o ponto, porque quando a gente está fazendo o protocolo brasileiro, que eu sei que depois vocês vão abordar, se eu hoje não faço mais entrevista, mas eu sempre oriento que uma das partes lá do protocolo é para falar assim, agora você vai falar tranquilamente, a gente vai escutar, né? Eu já aproveito e coloco. E as pessoas lá na sala de audiência também vão prestar atenção. Só depois que você terminar de falar, depois que eu te perguntar, aí que eles vão entrar com perguntas. Então, eu já estou dando um recadinho. Isso está no protocolo? Não está no protocolo, mas é experiência. Para quê? Para que os juízes que não estão devidamente capacitados saibam respeitar o que é relato livre, né? E também, assim, falando em juiz capacitado, eu só quero trazer uma pequena passagem. Terça-feira assumiu um juiz corregedor novo aqui porque a Coordenadoria da Infância aqui no Rio Grande do Sul, ela fica junto à Corregedoria. Então, a gente foi na posse dele e tal, e ontem um outro juiz corregedor veio apresentar esse juiz corregedor para nós, a Coordenadoria da Infância. E para minha surpresa, o juiz lembrou, esse juiz novo, corregedor, ele lembrou que ele foi meu aluno. E ele disse, eu fui seu aluno, Marleci, né? E eu fui a tua vítima, porque você fez a gente fazer entrevista ali, sentir na pele, e eu nunca mais esqueci. Eu ouvi isso do juiz corregedor, né? Então, isso é muito legal, porque curso para juiz, para além de você passar sobre o protocolo de entrevista, você tem que fazer metodologia ativa. Você tem que mostrar na pele o que ele vai sentir, na pele do entrevistador e na pele da criança ou do adolescente. Então, assim, ó, de vez em quando eu encontro o juiz ali, eu eu já ouvi de um juiz que eu fui algoz dele. Né? Mas é isso que fica, né? Porque você pode ter competência em relação ao tema, mas não tem habilidade para passar.
E no depoimento especial, diga. Desculpa, eu vou te interromper um pouquinho para dizer que eu fui vítima da Noêmia. Na verdade, ela foi vítima e eu era o entrevistador. Pensa que vítima complicada. Eu sofri bastante. E aí, eu até interrompi você, porque eu vou aproveitar que você falou do protocolo brasileiro, e aí eu vou pedir para o diretor te colocar em destaque na tela, e você me conta um pouco sobre o que é esse protocolo, para a gente entender o que é isso. Tá certo. Então, olha só, lembra que eu falei para vocês, né, que quando começou o depoimento especial, humildemente, né, o doutor Daltueli chamou os técnicos dele, né, para que pudesse, então, saber como fazer essa entrevista. E de lá para cá, de 2003 para cá, muita coisa mudou em termos de escuta, de intervenção com essa criança ou com esse adolescente. Já fizemos entrevista cognitiva, já usamos outros protocolos, já usamos aquele, né, só que o que acontece, a diferença do depoimento especial é que nós temos a audiência simultânea. Então, não é eu estar numa sala entrevistando essa criança com todo o tempo do mundo e depois essa prova vai para dentro do processo. Não, nós temos a audiência simultânea ali, então precisamos adequar a nossa realidade. E o Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense, ele veio justamente para isso, para adequar um protocolo que serviu de base, que é do NCAC, do National Center Advocacy Children, dos Estados Unidos, lá de Alabama, que foi dali, então, que foi o pessoal dos Estados Unidos veio nos capacitar, né, e a Noêmia traz sobre essa capacitação que começou lá em 2013, e tiveram alguns formadores, eu sou uma dessas formadoras, que a gente fazia supervisão com esses americanos, para saber como que a gente estava realmente adaptando o protocolo de entrevista forense deles para a nossa realidade. E o protocolo brasileiro de entrevista forense, ele surgiu justamente para facilitar essa entrevista, respeitando o desenvolvimento da criança e respeitando a necessidade de atender as expectativas da sala de audiência, as expectativas processuais. Tá? Eu gosto muito do protocolo brasileiro porque ele é flexível. Ele é flexível porque ele tem 2 estágios, tem 10 etapas, cada estágio tem 5 etapas, e a gente vai fazendo, então, as etapas. Só que se a gente pega uma criança relutante, se a gente pega alguma criança, algum adolescente que tem algum problema de cognição, de desenvolvimento, você não precisa seguir a regra essas etapas, porque essas etapas, as iniciais, são mais para que esse nosso entrevistado, ele fique mais à vontade, fique menos tenso, que a gente possa, então, construir um ambiente de empatia com ele, para depois, então, passar para a segunda etapa, que é efetivamente sobre o fato ocorrido. Mas, ainda que ele seja flexível, o não fazer uma regra ou outra, isso não é o que eu quero dizer é importante que a gente sempre aplique o protocolo do início ao fim. Isso é a regra. A exceção é quando a gente tem que fazer alguma adaptação nele, né? Mas esse protocolo, ele visa unicamente fazer com que a criança traga da perspectiva dela o que realmente ocorreu. E o entrevistador, ele tem que ser muito bem capacitado para que ele possa fazer com que essa criança traga à tona, da perspectiva dela, a situação de violência que ocorreu, ou que talvez não ocorreu, né? Mas sem contaminar esse diálogo, sem sugestionar essa fala dessa criança. Então, ele é bem importante por isso. Então, por isso que eu digo, né? Não dá para fazer audiência de depoimento especial a cada 15 minutos. Não dá para você entrar numa sala de audiência pensando que daqui 1 hora vai acabar. O ideal, sim, é que acabe daqui 1 hora. Só que o entrevistador, quando terminar essa entrevista, ele vai ter que preparar outra criança, outro adolescente para entrar na outra audiência. Então, esse entrevistador, ele tem que ter um tempo também para fazer a preparação dessa criança ou desse adolescente. Então, o protocolo brasileiro, ele vem justamente
para isso, para dar um parâmetro em todo o Brasil, para realmente dizer, bom, depoimento especial se faz desta forma. E a forma que se faz é a forma que respeite o diálogo, o relato livre, evite realmente a revitimização, não evite a contaminação desse diálogo, evitando a sugestionabilidade, evitando, então, que seja contaminado com isso, e faz, evidentemente, a proteção da criança durante esse momento, porque da sala de audiência sempre vem algumas perguntas assim, horríveis. Então, cabe a nós, entrevistador, falar, magistrado, falar para ele, olha, essa pergunta está ferindo a dignidade dessa criança. Será que ela é realmente importante, né? Então, e outra coisa, a gente não fala que essa pergunta, porque para entrevistador, parece que todas as perguntas que vêm da sala de audiência são perguntas que vai ferir a dignidade da criança. Então, por isso que nós, entrevistadores, também temos que estudar sobre um processo criminal para saber o que efetivamente aquela fala dela vai ser o diferencial para que o magistrado possa fazer lá a dosimetria da pena desse cidadão, desse suposto acusado, né? Então, isso também é muito importante para que esse profissional, além de ser esse profissional que está facilitando o depoimento da criança, possa fazer, então, essa proteção. Mas também tem que entender que num processo criminal tem determinadas perguntas que são necessárias fazer. E isso vai fazer muitas vezes a diferença da prova. Aquele que fez uma determinada violência, um abuso sexual, que daqui a pouco foi um abuso sexual sem contato físico, pode não receber a pena igual daquele que fez um abuso sexual com contato físico. Então, por isso que determinadas perguntas são importantes. E por isso que esse profissional que está ali, esse entrevistador forense, também tem que entender qual é o papel do processo para essa situação, então, por fim, numa situação de violência. Bacana. Uma pergunta para você, Marleci, bem rapidamente. Sim ou não? Todo mundo usa o protocolo brasileiro? Deveria usar, né? Não, eu não posso afirmar, porque assim, eu consigo dar conta da sua, né? Do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, né? Mas a gente sabe que tem outros tribunais que usam outros protocolos, né? Só que o Conselho Nacional de Justiça recomenda. Aliás, eu acho que ele nem recomenda, é uma resolução, a 299, né? Ela diz que é para usar o protocolo brasileiro de entrevista forense. Né? E não é mais recomendação, é uma resolução. Então, deveriam usar. Muito bom. E aí eu pergunto, aproveitando isso que você falou, para o doutor Juliano, o seguinte: quais são os limites e as possibilidades da participação do acusado e a sua defesa técnica no depoimento especial? Pergunta difícil, né? Ela é maior, considerando a vedação do contato direto com a vítima e a necessidade de garantir a ampla defesa. Eu acho que nós temos que partir de alguns conceitos básicos, né? O depoimento especial, ele busca não ter o contato visual da criança e do adolescente com o acusado. Essa é uma premissa básica que todos nós no fórum temos que tratar isso. Então, o juiz que vai fazer essa audiência, ele tem que comunicar a pessoa lá na recepção do fórum, ele tem que comunicar o entrevistador, saber quem vai receber aquela criança, colocar ela num ambiente separado do acusado, tentar identificar o acusado, mandar para o outro lado para evitar esse contato. Essa é a parte inicial. Começou a audiência, normalmente no processo penal, a vítima é a primeira a ser ouvida. E a lei fala que o entrevistador já pode avisar as pessoas da audiência antes de começar o depoimento que a presença dele pode atrapalhar a criança. Isso tem que ser conversado e explanado, porque um dos princípios também da lei é a informação transparente e clara para a criança e para o adolescente. Ela tem que saber o que ela está fazendo lá no fórum, ela tem que saber para que vai servir aquele depoimento, e ela pode falar, olha, eu não quero que ele esteja na sala, ou eu não me importo que ele esteja na sala, ou eu quero falar na sala de audiência. Isso também é possível, tudo isso é possível. Mas essa perspectiva é muito importante, o juiz ter sensibilidade a isso, indagar aquela criança,
deixar só o advogado, o defensor daquele acusado, naquela sala de audiência. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto diz respeito à atuação do defensor no depoimento especial. Primeiro ponto, ele não vai interromper o depoimento especial, vai ter toda a fala, e no momento das perguntas, as perguntas têm que ser feitas em bloco, segundo a legislação. Mas aí, mais uma vez, é o papel do juiz, como garantidor do depoimento especial. O juiz tem que fazer um filtro. Acontece muito, já aconteceu comigo, eu tenho certeza que a Marleci, a Doêmia, também tem muitas histórias para contar. Da parte que está fazendo pergunta, o advogado, ou o defensor, ou até mesmo o promotor, fala assim, olha, eu sei que ela falou isso, mas só para confirmar, é isso mesmo? Não, mas já está falado, não há razão para repetir tudo isso de novo. Vamos trabalhar outras questões, né, para a gente ver o que é importante no processo penal, né, quais são os fatores importantes que às vezes aquela criança deixou passar. Aí sim a gente faz pergunta. Mas se não, o juiz tem esse papel de limitação, ele tem que evitar as perguntas constrangedoras, etc. Não só para a criança, mas evitar que o entrevistador também ouça aquelas perguntas desnecessárias. Às vezes tem debate na sala de audiência, às vezes tem uma disputa entre acusação e defesa. O juiz fecha o microfone, ouve as partes e dá a sua decisão, mas ele tem que fazer esse filtro, ele tem esse papel garantidor na sala de audiência. É importante lembrar que o juiz, naquele símbolo do direito, ele é o fiel da balança. Ele é o fiel. Né? Ele é a agulha do meio, então ele tem que realmente fazer esse peso e não deixar... Ele tem um papel importante, né? E essa importância se destaca no depoimento especial, ao meu ver. Bacana. Nós vamos dar mais um intervalinho, porque agora sim eu gostaria de entrar especificamente no procedimento todo, porque o doutor falou algumas coisas, a Marleci falou alguma coisa, e eu quero aqui encenar, como se fosse de maneira sistemática, como que acontece o depoimento especial aqui no Mato Grosso do Sul, que a gente viu crescer muitas coisas interessantes, até a gente vai passar um negócio bacana aí na televisão também, e aí a gente volta já. Estamos apresentando o podcast Pode Falar, Criança, uma realização da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. O senhor pode me ajudar. Muito bom, nós já voltamos e agora a gente vai falar o seguinte. Doêmia, doutor, Marleci, como que funciona o depoimento especial? Aconteceu um fato de violência com a criança ou adolescente, e aí a vara vai tomar a primeira atitude. O que acontece? Bom, a metodologia do depoimento especial, a Marleci pode me ajudar, ela envolve vários procedimentos, né? E tudo tem início com a intimação do responsável, né, da vítima através do seu responsável. Isso envolve o oficial de justiça, que ele tem que também estar preparados para ter uma postura ética e respeitosa àquela criança. Nós, aqui no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, nós usamos durante muito tempo o mesmo modelo de cartilha dos nossos colegas do Rio Grande do Sul. Foi inspirada no tribunal de vocês. Hoje nós temos a nossa cartilha, que depois nós vamos mostrar, né? Depois, a intimação do entrevistador forense, que deve ser com antecedência para que ele possa se preparar, para que ele possa estudar o processo, para que ele possa conhecer a fundo qual vai ser o procedimento, né, da audiência com aquela criança, como o doutor falou, é muito importante você perceber em qual contexto sociocultural aquela criança se encontra, né? Depois disso, o dia da audiência, todo mundo tem que estar preparado, inclusive nas comarcas do interior, né, doutor? Como são comarcas pequenas, o fórum é pequeno, às vezes só tem uma entrada, e por ali
vai passar tanto a vítima como o suposto réu. Então, a parte da recepção do fórum também tem que saber que aquele dia vai acontecer uma audiência de depoimento especial e que a prioridade é a criança ou adolescente que estará naquele recinto, né? Mas deixa eu aproveitar aqui, ver uma coisa na minha cabeça aqui. Sim. Eu vou ter que intimar. Sim. A audiência, eu vou fazer um mandado para os dois, tanto para o réu quanto para a vítima. O horário que eu coloco ali é o horário igual ou eu coloco horário diferente para de repente a vítima chegar mais cedo e ficar numa salinha, ou o réu chegar mais cedo e ficar separado? Não, a vítima é intimada a chegar 30 minutos antes do horário da audiência. Olha aí. Mas não, esse objetivo não é só para evitar o contato com o réu. Tem mais alguma coisa. Isso existe porque, como a Marleci falou, né? A questão do acolhimento, porque essa criança é recepcionada, é encaminhada, né, para a sala do depoimento especial, o entrevistador a recebe e há todo um processo de acolhimento. A gente mostra para a criança, né, explica o que é o depoimento especial, mostra as instalações, porque, como o doutor falou, é direito da criança saber tudo o que vai acontecer naquele momento. Né? Então, como eu falei, são vários procedimentos, a metodologia são vários procedimentos até a gente chegar na audiência propriamente dita, né? E o entrevistador, além dele ler o processo, ele tem que verificar as condições da sala do depoimento especial, porque já aconteceu, né, doutor, a gente já teve relatos de chegar a vítima, tá tudo preparado e os equipamentos não estavam ligados, não tinham sido conferidos. Então, houve toda a audiência e alguém não apertou o botãozinho para gravar a audiência. Nem aqui no nosso podcast, né? Nós estamos no nosso torcendo, no nosso estúdio aqui, estamos torcendo que o diretor tenha apertado o botão gravar, né? Imagina se a gente faz 1h06 que a gente está gravando aqui, se a gente não gravou, né? Meu Deus, a Marleci lá. Tá dando sono, Marleci? Tá tudo bem? Tá tranquilo, né? Tá ótimo. Olha, é bacana. Aí depois disso, a gente tem a conferência da sala. E aí? Então, aí tem a situação do rapport, que eu falei, né? Que é o acolhimento que antecede a audiência. E durante a audiência, a aplicação do protocolo brasileiro de entrevista forense, que é aquilo que a Marleci explicou tão bem para a gente, como deve acontecer, e o doutor Juliano também falou principalmente das questões das perguntas em bloco, que os entrevistadores que eu faço supervisão, eles falam assim, olha, a gente fica quase maluco. Teve uma audiência que foram feitas 76 perguntas para o entrevistador. Tá, aí que eu pergunto a você. Diga. Pergunta em bloco seria que se eu viesse aqui, como é feito na prática, você participou, ainda há dificuldade, e eu fosse falando tudo, eu falo tudo de uma vez para o entrevistador, é isso? Então, o que acontece? O juiz, como o doutor Juliano falou, o correto seria o juiz ouvir as perguntas, indeferir a que ele considera que não são apropriadas, repassar para o entrevistador apenas as perguntas que devem ser feitas. E em blocos, as perguntas do Ministério Público, as perguntas da defesa, né? E depois as perguntas deles. Mas o que acontece? Muitas vezes o juiz abre o microfone para o próprio promotor, para o próprio defensor ou advogado. E aí, como que ele vai indeferir a pergunta, sendo que o entrevistador já ouviu a pergunta? E é aquilo que o doutor falou, desliga o microfone, passa para o entrevistador só as perguntas que ele quer que sejam feitas. Muito bem. E aqui no Mato Grosso do Sul acontece assim, a gente acompanha já há bastante tempo, você faz a supervisão aqui periodicamente, que a gente tem, que o entrevistador passa por essa análise junto com você. E tem alguma coisa bacana, porque nós intimamos a vítima. No manual da vítima, ou no mandado da vítima, vai acompanhando, então, a cartilha que a gente estava falando, nossa né? Cartilha, que estamos aqui, mostrando para a Marleci em primeira mão. A gente está mostrando ali, Marleci, a cartilha. Tem a cartilha aqui, ela tem uma versão digital. Tem o QR Code atrás, né? Esse QR Code leva para um vídeo que explica um pouco sobre
procedimento, sobre Sim. como que funciona o depoimento especial. Nós todos somos artistas do vídeo, nós vamos aparecer. Tivemos a participação. Vou pedir para o diretor agora soltar o vídeo para a gente, por gentileza, para a Marleci conhecer o nosso vídeo também. Olá, tudo bem? Queremos logo dizer que estamos aqui especialmente para escutar você. Antes disso, é preciso te dizer que existe uma lei que garante que nenhuma criança e nenhum adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Essa lei manda punir quem faz qualquer uma dessas coisas e até mesmo quem nada faz para impedir. Por tudo isso, vamos te ouvir de forma acolhedora e segura. Sabe por quê? Porque para nós o seu depoimento é especial. Então, para começar, quem vai te receber é uma pessoa que foi preparada para estar com você nesse momento. Na primeira sala, a ideia é a gente se conhecer um pouco. Isso pode ser brincando ou batendo um papo. Logo depois, vamos para uma outra sala, que é a do depoimento especial. Aqui, nossa conversa será gravada e transmitida ao vivo para uma outra sala, a de audiências, onde estarão o juiz, o promotor, o defensor público e, se preciso, um advogado. Tudo pensado para que você se sinta bem para contar o que quiser, sem pressa e sem medo. Um momento seguro para falar algo que tenha visto ou que possa ter acontecido e que é importante para você. Estamos muito satisfeitos por você ter vindo e saiba que pode contar sempre com a Justiça. Gostou, Marleci? Que amor, parabéns. Quando eu digo que o aprendiz superou o mestre, eu não estava errada. Ai, imagina. Vocês estão assim, olha, de parabéns mesmo. Que legal, legal, parabéns, que legal. Muito obrigado. A gente embarca em todas as ideias mirabolantes que o Dr. Juliana e a Doêmia têm, que a gente vai fazer. Que bom que são ideias positivas, né? Que legal. Quando ele fala pula, a gente não pergunta a altura, a gente já pula. O que vai dar. Sim. Tá vindo aí uns desenhinhos também, depois nós vamos mostrar para vocês numa outra oportunidade, falar sobre a turminha da cidadania, né, doutor? Isso aí. Mas eu fui aqui interpelado durante o nosso vídeo, me perguntaram o seguinte, as perguntas que vieram dos magistrados, né, que atuam nas comarcas do Mato Grosso do Sul. E aí tem uma pergunta aqui que eu vou até fazer para o doutor Juliano e também para a Marleci. A Marleci me ouve e vê o que pode ser dito a respeito disso. Muitas vezes a defesa solicita que se considere a possibilidade da criança estar inventando ou distorcendo os fatos. O senhor já falou algo sobre isso, da gente interpretar aquele contexto em si, mas nem tudo pode ser interpretado, você tem que entender que aquele depoimento tem a sua valia, né? No entanto, que é fundamental adotar uma abordagem sensível e ética sem excluir a hipótese de que ela pode ter sido influenciada. Com base na sua experiência, quais as estratégias podem ser utilizadas para abordar essas inconsistências no relato de forma cuidadosa, sem validar a narrativa da criança? Acho que a Marleci pode começar aí, Marleci. O doutor, olha só. Diga. Não, ele passou a pergunta. Falou, não, eu passo. Deixa eu só, eu não sei se vai ajudar ou complicar, mas deixa eu só trazer um caso prático.
houve uma audiência, teve o depoimento especial, a criança narrou o fato, e aí a defesa entrou com um pedido que fosse encaminhado para o setor psicológico, para que o técnico fizesse uma avaliação psicológica para verificar se a criança tinha falado a verdade ou mentira. Os olhinhos da Marleci, vou falando para quem está só nos ouvindo, a Marleci então, é isso mesmo que eu fiz. Olhos. Essa mesma expressão aí que eu fiz. E aí o técnico ligou para mim e falou, Noêmia, eu não sei o que eu não vou remitivizar, sendo que essa criança já tinha sido ouvida 2 vezes na delegacia e 2 vezes no judiciário, e aí ela teria que falar novamente numa avaliação psicológica. Então, eu acho que os magistrados, eu acho que é uma inquietação essa questão quando há esse pedido da defesa, né? Pois bem, o que a gente tem a dizer sobre isso? Não somos mágicos, não somos fadas, não somos videntes, né? Mentir ou não mentir, né, é do jogo. O adulto também faz isso. A criança pode ser que faça isso, né? E aí, o que acontece? Né? Tem estudos científicos que dizem que menos de 6% dos relatos das crianças não é verdade, né? Cabe ao profissional que está abordando, né, usar de técnicas de entrevista, que é essa que a gente utiliza realizando o depoimento especial, né, usando um protocolo de entrevista, para fazer com que essa criança, porque quando existe uma mentira, quando existe uma situação que não é verdadeira, uma questão fantasiosa, a gente tem que avaliar alguns pontos. Um deles é saber qual é a etapa do desenvolvimento que está essa criança. Tem juízes que pedem depoimento especial de crianças com 2 anos. E criança com 2 anos, ela está numa fase de desenvolvimento que é da fase da fantasia. E ela está, se a gente pergunta e ela está fantasiando, que não tem a ver com a realidade, não é porque ela está mentindo intencionalmente, é porque é da fase do desenvolvimento dela. Estamos apresentando o podcast Pode Falar, Criança, uma realização da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Muito bem, olha, estamos de volta e nós dissemos que íamos começar com mais um assunto, íamos pedir para a Marleci falar e tudo mais, mas veja só, nós já estamos aí em 1 minuto e 15 de gravação e para que não fique tão pesado assim para você, que você possa ouvir com mais tranquilidade, para que as pessoas possam ouvir, eu quero agradecer a presença de vocês, aqui o doutor Giuliano, a Noêmia, a Marleci também, que já vai estar conosco na próxima oportunidade. O que nós vamos fazer? Nós vamos dividir esse episódio em 2 etapas. Então, mês que vem, sai para você a segunda parte. Então, você escuta bem essa primeira, entende sobre o depoimento especial, e no próximo episódio você vai ouvir o fechamento de todo esse conteúdo. Eu garanto que vai dar mais 1 hora e larai também de conversa, né? Muito obrigado para todo mundo e a gente volta no próximo episódio. Esse foi mais um episódio do podcast Pode Falar, Criança, uma realização da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.